Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Da glória do Pai. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. A verdade, irmãos, é que a visão do Deus a quem servimos muda por completo a nossa vida. Quem é o Deus que nós servimos? Como que você enxerga o Deus que você serve? Porque, irmãos, quando nós temos a clareza, o entendimento claro de quem é o Deus a quem nós servimos, nós passamos a servi-lo de verdade. Mas sabe qual que é o problema? O problema, muitas vezes, é que nós passamos mais tempo nos servindo de Deus do que servindo a Deus. Vou repetir. O problema é que muitas vezes nós passamos mais tempo nos servindo de Deus do que servindo a Deus. Há aquelas pessoas também, nós não podemos negar essa realidade, que estão contentes em apenas se servirem de Deus e não em servir ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a palavra filho no grego é son, S-O-N, S-O-N, son, e significa no grego filho e servo. Aí você fala, o que tem a ver o grego? O grego foi a primeira língua a ser traduzida à Bíblia. Mas filho também significa semelhante ao Pai. O Pai se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Ele é Jesus Cristo. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse assim, olha, sigam o meu exemplo. Eles questionaram também a Jesus, um determinado momento, sobre quem seria o maior no reino de Deus. Ele disse, o maior no reino de Deus é aquele que veio para servir, e não para ser servido. Então, irmãos, o serviço está atrelado, intrínseco, faz parte, deve estar entranhado na vida daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. O serviço a Deus está entranhado, faz parte da vida daqueles que um dia nasceram de novo, que receberam uma nova natureza, que deixaram de ser apenas criatura de Deus e se tornaram novas criaturas. O serviço está entranhado na vida daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, perdoados os seus pecados, que entregaram suas vidas totalmente a Ele, em sincero coração. E nessa noite, irmãos, neste dia, nós precisamos examinar o nosso coração no que diz respeito a isso. E se necessário for, clamar como Bartimeu clamou, para que o Senhor tenha compaixão de nós, nos perdoe e abra os nossos olhos, os olhos da fé, para que despertemos para o serviço ao Senhor. Não estou querendo dizer também que o serviço é uma dívida que você paga. Não tem dívida que nós possamos pagar. Não há nada que nós possamos fazer que pague o que Jesus fez por nós, irmãos. Não é uma questão do que Ele fez somente,
mas de quem Ele é. É por isso que servimos, é por isso que fazemos o que fazemos, é por isso que a gente se esforça, não porque a gente está pagando alguma dívida, pagando algum voto, querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus, não, é porque Ele nos amou primeiro. Não importa o que a gente faça, é pouco, mas não é porque é pouco que nós vamos deixar de fazer, de servir ao Senhor. E uma das coisas que é comum a todo cristão é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, é curar os enfermos, é expulsar demônios, é pregar o Evangelho do reino, é se dispor a fazer algo para que o propósito de Deus se cumpra nessa terra, através das nossas vidas, através da igreja. Precisamos então examinar os nossos corações, porque, irmãos, quando nós temos uma visão correta de quem é o Deus a quem servimos, nós não tememos as circunstâncias. Quando nós temos uma visão correta do Deus a quem servimos, nós não tememos a prisão, nós não tememos a morte. Lembrem-se de Estevão. Ele não temeu a prisão, ele não temeu a morte, ele não temeu a adversidade pelo fato de estar pregando o Evangelho do Senhor, mas aconteceu algo extraordinário. Enquanto apedrejavam Estevão, ele viu os céus abertos e o Senhor assentado no trono. Não sei o que eles viram, irmãos. O texto diz que ele viu o Senhor assentado à destra de Deus. Mas alguém já viu? Alguém sabe como é? Alguém sabe descrever o que Estevão viu? Ele viu no seu coração antes de ver com os próprios olhos. Porque ninguém, irmãos, ninguém passa por isso e é capaz de perdoar aqueles que lhes apedrejam se não viu algo em Deus, se não teve um encontro real com o Senhor, se não viu algo em Jesus, se não teve uma experiência real com Jesus. Ninguém é capaz de suportar circunstâncias, adversidades, prisão ou mesmo a morte, se não tiver uma experiência com o Senhor Jesus. Se temos uma visão correta do Deus a quem servimos, nós não nos perdemos, nós não prendemos, as nossas limitações. Lembrem-se de Josué e Calebe, lembrem-se do povo de Israel. 10 líderes e uma nação inteira, um povo inteiro se prendeu à sua limitação, porque na hora que chegaram na terra prometida, viu que eram mais fracos que o povo que estava lá, viu que eram insignificantes diante do povo que estava lá, viu que eram pequenos diante do povo que estava lá, e murmuraram contra Deus. Mas Josué e Calebe tiveram uma experiência com Deus, e porque eles tiveram uma experiência com Deus, eles olharam para os inimigos, se levantaram diante do povo e disseram: eia, subamos contra eles, porque como pão nós vamos devorá-los. Ninguém diz isso, ninguém toma essa posição, se não tiver uma experiência com Deus, se não ver algo além do que sinais e maravilhas e coisas extraordinárias que realmente acontecem. Eles não estavam lá por causa de Moisés, eles não falaram o que falaram por causa de Moisés. Antes eles declararam: o Senhor é conosco. Ele não disse: o camarada aqui, o Moisés, o cara, ele está aqui com a gente, ele está com a gente, galera. Não, eles falaram: não, o Senhor está conosco. Irmãos, quando temos uma visão correta de quem é o Deus a quem servirmos, nós não nos omitiremos de fazer a sua vontade. Ao contrário de Jonas, Isaías, quando Deus manifestou a sua vontade de levar uma mensagem para a nação de Israel, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Pastor João, na semana passada, pregou a respeito de Jonas. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler o livro de Jonas, mas eu, no início da minha conversão, eu era assim, irmãos. O pastor pregava um negócio aqui, se não estava completo, eu ia em casa e lia tudo. Até porque ele despertava a curiosidade, né? Ele chegava e falava assim, sabe o que acontece no final do livro de Jonas? Leia em casa. Aí pronto, aí eu ficava assim, curioso. Aí eu chegava em casa e ia ler. Não sei se você fez isso, mas sabe o que Deus ensina para Jonas no final do livro? A respeito da compaixão, porque Nínive havia oprimido o povo de Israel durante muito tempo, e Jonas só desejava se vingar, por isso que ele não queria pregar para o povo, ele queria a destruição de Nínive. E Deus ensina a respeito de ter compaixão. Não teria eu compaixão de 120 mil pessoas em Nínive, que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? O livro de Jonas termina com essa pergunta. Não teria eu compaixão? Irmãos, quando nós temos uma visão correta de Deus, do Deus a quem servimos, nós não seremos abalados quando vier a chuva, quando transbordarem os rios, quando os ventos soprarem contra nós, porque nós estamos firmados sobre a rocha. Quando nós temos uma visão correta do Deus a quem servimos, nós não seremos indiferentes ao que Jesus faz na vida da gente. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados, não foram? Então, irmãos, nós não seremos indiferentes, mas voltaremos para adorá-lo, porque sabemos o Deus a quem servimos. Sabemos o que Ele fez. Tem gente que é indiferente, segue a sua vida. Deus opera milagres, maravilhas, Ele segue a sua vida. Mas teve um homem que voltou para adorar Jesus. Quando, irmãos, nós temos uma visão correta de quem é o Deus a quem servimos, mesmo estando sob as leis da Babilônia, escute isso, ó, mesmo debaixo das leis da Babilônia, nós viveremos o governo de Deus. Babilônia. Não sei se você sabe, mas o mundo é babilônico. Não sei se você sabe, mas o período do livro de Daniel, houve um tempo de mudanças de leis ali. Um tempo de mudança de lei. O que aconteceu? O povo de Israel era para viver debaixo do governo de Deus. Mas o governo de Deus não permite idolatria. O governo de Deus não permite feitiçaria. O governo de Deus não permite o pecado, a prostituição, a ganância, a corrupção, que tomou conta não somente dos líderes de Israel, mas também dos sacerdotes e do povo. Então veio a Babilônia como vara de Deus, como castigo de Deus, como disciplina de Deus sobre o povo de Israel, e o povo se tornou escravo. E quando a Babilônia invadiu Israel, não foi com diplomacia, oi galera, perdeu, sai fora, dá licença, não, eles chegaram com violência, destruindo tudo, destruindo a cidade, matando homens, matando mulheres, matando todos aqueles que resistiram e não se submeteram ao jugo de Nabucodonosor. Eles chegaram com grande violência. O livro de Abacuque trata isso. O livro de Sofonias fala disso. O livro de Jeremias fala isso. O livro de Isaías também fala isso, porque eram profetas contemporâneos. Então, houve um período de mudança de lei. O que é mudança de lei? É mudança de governo. Quando você está debaixo do governo de Deus, regras de Deus. Na casa de Deus, regras de Deus. Na sua casa, suas regras. Na casa do outro, regras do outro. Você não vai chegar na casa do irmão lá e falar assim, não gostei desse sofá aqui, não, irmão, põe para ali. Ô irmão, ninguém, na sua casa aqui, ninguém tira o sapato para entrar, a partir de hoje todo mundo tira o sapato para entrar. Que isso, irmão? Você não vai chegar na casa do outro pondo regra. Então, governo de Deus, regras de Deus. Governo babilônico, regras babilônicas.
Mas só que aí estava o grande desafio daqueles que se submeteram ao jugo de Nabucodonosor. Eles tinham que estar na Babilônia, mas viver debaixo do governo de Deus. Não importa se fossem jogar eles na fornalha, não importa se fossem jogá-los na cova dos leões, não importa o que acontecesse com eles, eles estavam debaixo do governo de Deus e não se dobrariam debaixo de estátua nenhuma. Eles estavam debaixo do governo de Deus e não parariam de orar 3 vezes ao dia. Porque, irmãos, eu não sei o que eles viram, mas o que eles viram mudaram a vida deles. Por isso, irmãos, não é à toa que a palavra de Deus nos estimula a voltarmos os nossos olhos para Jesus, os nossos olhos para Deus. Hebreus 12, verso 2, a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é Ele? É Jesus, o qual, abrindo mão da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da zombaria, da ignomínia. O Salmo 34, verso 5 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha, jamais sofrerá vexame, será iluminado também. O Salmo 25, verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Imagine aí, ó, igual a gente protegendo o filho, né? Vai aparando, não é verdade? Mais ou menos assim, tentando livrar ele dos perigos. Mas vamos lá. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Então imagine alguém andando com os olhos continuamente fitos no Senhor. Aí ele está dizendo aqui: pois Ele me tirará os pés do laço. Ou seja, se houver um laço no caminho, enquanto eu olho para Ele, Ele vai, olha aí. Então, irmãos, Salmo 141, verso 8: pois em Ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, fala da batalha de Josafá. Quando os inimigos se levantaram para destruir Judá, reconhecendo Josafá que não havia forças nele, nem no povo, para resistir àquele exército que se levantava contra o povo de Judá, ele se voltou para Deus, orou a Deus e disse, dentre tantas coisas que ele falou: pois os nossos olhos estão postos em Ti. Apesar da sua fraqueza, apesar da sua limitação, apesar da impossibilidade de enfrentar, de resistir aqueles inimigos, aqueles exércitos, ele disse: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que acontece quando as guerras se levantam na sua vida? O que tem acontecido quando as guerras se levantam contra você? Onde você tem posto os seus olhos? Deus queira que não seja no Big Brother. 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, verso 18, ele diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha aí, irmãos, eu não sei o que você vai enxergar, eu não sei o que você vai ver, se vai ver ou não alguma coisa, ou se vai simplesmente contemplar no seu espírito algo, mas eu sei de uma coisa: ao contemplar a glória do Senhor, ninguém deixa de ser transformado, e é de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que eles viram, irmãos, não sei o que é, mas eu sei que nós podemos ver também. Você pode ver também, amém? Você crê nisso? Nós podemos ver, sim ou não? Basta que você faça uma coisa, que de todo o coração, ou seja, com sinceridade. Você sabe o que é sinceridade? Você sabe de onde vem a palavra sinceridade? Vem sincera. Sincera, é do latim. Sincera. No teatro medieval, os artistas utilizavam máscaras para representar personagens. E essas máscaras eram de cera. Sincera é sem máscara.
Quando você me buscar de todo o coração, olha lá, Jeremias 29, verso 13 e 14, a parte A. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Quem crê, diga amém. Então busque ao Senhor, irmão, continue buscando ao Senhor de todo o seu coração, e se necessário, lute. Repita comigo, se necessário, eu lutarei. Se necessário, eu lutarei e prevalecerei. Porque a Bíblia, irmãos, conta a história de um homem chamado Jacó, que lutou com o anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação de Deus, uma teofania, um homem. E lutou para quê? Lutou para ser abençoado. Sugiro a vocês lerem a história de Jacó, muito legal, bênção demais. Foquem na vida de Jacó, do capítulo 25 ao capítulo 33, 35 de Gênesis, são 10 capítulos aproximadamente, conta a história de Jacó, desde o seu nascimento. Esse homem, ele teve um encontro poderosíssimo com Deus, porque no início da sua jornada, apesar de Jacó ser neto de Abraão, filho de Isaac, o Deus de Jacó não era ainda o Deus de Jacó, era o Deus dos seus pais. No dia que ele roubou a bênção do seu irmão, ele fugiu. E nessa fuga, ele teve uma experiência com Deus e fez um voto com Deus. Mas ele teve uma experiência de ver uma escada que ligava os céus à terra, e anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ele fez um voto com Deus. Naquele dia, o Deus dos pais de Jacó passou a ser o Deus de Jacó. Mas Jacó ainda precisava ser tratado, precisava ser transformado. E ele foi fugindo do irmão dele, porque ele roubou a bênção do irmão dele. Fugindo, se casou com 2 mulheres. E o pai dessas mulheres era mais enganador do que ele, que Jacó significa enganador, usurpador. É isso que significa o nome de Jacó. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Aí o pai dele falou assim, ó, usurpador, suplantador. Mas Deus tinha uma promessa na vida deles, e assim Deus foi trabalhando ao longo da história. Estou resumindo aqui, irmãos. O voto que ele fez com Deus foi o seguinte: se Deus me abençoar na minha jornada, me fazer próspero, e me fazer voltar em paz para a casa do meu pai, de tudo quanto Deus me abençoar, eu darei o dízimo. E assim aconteceu. Apesar do sogro dele enganá-lo várias vezes, 10 vezes segundo a Bíblia, mudou o salário de Jacó 10 vezes, mas ainda assim Deus o fez prosperar. E na sua prosperidade ele saiu da terra de Labão, olha, Labão, né? Faz o L, Labão, de Labão, eu estou falando Labão, o ladrão, roubou Jacó 10 vezes. O Labão, irmãos, qualquer semelhança com fatos e mera ficção, deixa para lá. Vamos lá, seguindo a história. Aí ele volta. Quando ele volta, ele passa a família, passa os bois e tal, não sei o que, leva o presente para Jacó, e tem um vale lá chamado Jaboque. Aí depois que ele passa tudo e todo mundo, aparece um homem lá e os dois estão brigando até o raiar do dia. E nessa briga lá, aquele anjo com a espada toca a coxa direita de Jacó, o nervo da coxa direita. E aí acaba a briga lá. Aí Jacó pergunta assim, diz assim, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. Aí o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Aí ele diz, Jacó. O que significa Jacó, irmãos? Usurpador, suplantador, enganador, por aí vai. Olha o que ele está dizendo. Ele está confessando o nome dele. Aí ele diz assim, olha, e foi uma luta, eles passaram a noite toda lutando. E por que Jacó estava lutando? Para ser abençoado. Mas deixa eu dizer algo mais. Só faltava isso na vida de Jacó, para completar o processo de transformação na vida de Jacó.
Quando ele falou, qual é o teu nome, que ele disse Jacó, o anjo disse o que para ele? Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e prevaleceste. E o que significa Israel? Príncipe de Deus. Aí, passado o perrengue aí com o anjo, Jacó disse o que, irmãos? Chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus, eu vi a Deus, face a face, e a minha vida foi salva. Você pode dizer, vi a Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Jacó nunca mais foi a mesma pessoa depois desse dia, irmãos. Nunca mais foi a mesma pessoa. Até o seu andar mudou. E quando ele encontrou com o irmão dele, houve perdão, houve restauração. Tudo aquilo que Deus, toda a aliança que ele tinha feito havia se cumprido. Deus honrou a parte dele naquela aliança. Mas o que importa é que Deus não mudou apenas a identidade de Jacó. Deus mudou também o seu coração. E aquele homem se tornou o pai da nação de Israel, de todas as tribos de Israel. Os 12 filhos, as 12 tribos vieram dele. Vou falar 13 aqui, né? Mas as 12 vieram dele. Porque, irmãos, é impossível você contemplar a Jesus, você ter encontro real com Jesus, e a sua vida não ser transformada. Aliás, quando isso acontece, quando nós sabemos o Deus a quem servimos, tudo muda na vida da gente. Só precisamos ter cuidado para uma coisa só, Vou deixar esse alerta aqui hoje. Precisamos ter cuidado para não nos apegarmos à cena pela metade. Todos os meses nós nos reunimos para cearmos ao Senhor. Logo, logo vai chegar aí o período da Páscoa também. E é um costume, o hábito das pessoas refletirem muito sobre a via sacra, ou seja, sobre aquele momento de sofrimento e dor de Jesus. De fato, irmãos, Jesus, ele veio ao mundo como homem, ele nasceu como homem, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, mas ele também ressuscitou, e ele está sentado à destra de Deus. Ele foi glorificado pelo Pai, e foi revestido de majestade. A cena, ela precisa ser completa na vida da gente. Você quer ver a minha agonia? É terminar a ceia do Senhor e ver gente assim triste. Eu fico agoniado, irmãos. Fico preocupado. Por quê? Porque eu acho que não entendeu ainda. A cena, ela tem que ser completa para nós. Lembre-se de uma coisa, a cruz está vazia. O túmulo também está vazio. Ele ressuscitou, ele vive, ele foi glorificado. Ele está à destra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Olha só o que acontece com João, quando ele tem uma visão a respeito do tempo do fim. Quando Deus começa a revelar o tempo do fim para João. Olha só, do verso 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha, tenta imaginar aí, irmãos. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã,
como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí como morto, porém ele me pôs a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Levanta sua mão para o céu aí, irmão, levanta. Diga assim: o meu Deus, a quem eu sirvo, não é o Chapolin Colorado. Muitas pessoas estão acostumadas com a visão de Jesus, daquele Jesus europeu, magrinho, dos olhos azuis, crucificado, ensanguentando, com a cara de coitado lá na cruz. Irmão, eu sei, a cruz sofre, é sofrimento, é dor, faz sofrer, é triste, mas o meu Jesus não é aquele. A Bíblia diz que ele era homem de dores, homem forte. E muita gente ainda tem impregnada na cabeça a visão de um Jesus coitadinho, da pele lisa. Ele era filho de carpinteiro e aprendeu a profissão com o pai. O cara tinha mão grossa, irmãos. Ele era forte, mas ainda que não fosse, olha como ele ressuscitou, irmãos. Olha como ele foi glorificado. Meu irmão, veja bem, se eu tenho uma visão de um Jesus assim, onde ouve nós, como que eu posso confiar nele? Como que eu posso confiar num Jesus desse? Fala sério, se você tiver em apuros, você vai chamar o Chapolin Colorado ou o Superman? Você vai chamar o Superman. Tenha uma visão correta do Deus que você serve, irmão. Quando você tem uma visão correta do Deus que você está servindo, você sabe o que acontece? Você não fica aí, não sei, eu não posso, eu não consigo, tudo que você diz que não consegue é uma prisão na sua vida. Aí você está vendo aqui, o pastor viajou, beleza, pastor, os irmãos estão no retiro, o pastor vai tocar violão, o pastor vai dar a palavra de oferta, o pastor vai pregar, mas podia ser você tocando violão, pregando e tal. Estou me queixando não, irmãos, porque eu não faço isso para agradar ninguém. É por causa de quem ele é. Mas podia ser você, podia ou não podia? Mas você vai dizer, não passa, eu não consigo. Depende, quem é o Deus que você serve? Porque se você sabe quem é o Deus que você serve, você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você vai compartilhar Jesus com as pessoas. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você vai sim orar pelos enfermos. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você vai sim expulsar demônios. Irmãos, preste atenção comigo, se Deus fechou a boca de leão, Deus pode fechar a boca de fumo também, irmãos. E você pode orar por isso. Não, tenho medo, não sei o que, mas... Se você sabe quem é o Deus que você serve, você ora. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você continua perseverando. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você não olha para trás. Veja, essa não é a cena toda, porque a cena completa diz que ele voltará. Voltará. Abre lá agora. Vi o céu aberto. É Apocalipse 19. Do verso 11 ao verso 16, se eu não me engano. Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue.
e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é o Deus que você está servindo, irmãos? Quem é o Deus que você serve? Quando sabemos quem é o Deus que nós servimos, não há lugar para sermos vomitados da sua boca. Em outras palavras, não há lugar para mornidão. Uma coisa é você ser rejeitado pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai. Você ser rejeitado pelas pessoas, ser rejeitado no emprego, tudo isso dói. Tudo isso dói. Mas ser rejeitado por Deus, irmãos, é a pior coisa do mundo. Por isso que Deus adverte Laodiceia: não quero que vocês sejam mornos, porque sendo mornos, eu vou vomitar vocês da minha mão. Estou a ponto de vomitá-los. O que é isso? O que é o vômito? É a rejeição do organismo. Rejeição. Fuja da mornidão, se você sabe quem é o Deus que você está servindo. Se você sabe quem é o Deus que você serve, não seja como Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor. Não seja como as igrejas que permitiram o ensino errado, deturpado de Jezabel, dos nicolaítas, de Balaão. Quem é o Deus que você está servindo? Feche os seus olhos. Senhor, abra os olhos do nosso coração. Nós precisamos disso, Senhor. Muitas coisas concorrem para roubar do nosso coração a visão que temos do Deus a quem servimos. Muitas coisas, e você sabe disso. Muitas coisas têm roubado do seu coração a visão do Deus a quem você serve. Sansão, ele se perdeu na sua caminhada, no seu propósito. Antes de ficar cego, Sansão perdeu a visão do propósito de Deus para a sua vida. Mas quando cego, estando cego, ele recuperou a visão de quem era o Deus a quem ele servia. E cumpriu o propósito, ainda que isso lhe tenha custado a vida. Mas cumpriu o seu propósito, porque ele entendeu, ele viu, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Ele recuperou a visão. Não sei o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Não sei o que Deus quer fazer conosco nessa noite. Mas uma das coisas é que Ele abra os olhos do nosso coração. Que a gente possa remover tudo aquilo que nos impede de contemplá-lo, sua beleza, sua santidade, sua força, sua majestade, quem realmente Deus é, independente daquilo que está à nossa volta, quem é o Deus a quem servimos. Fale com o Senhor ainda que sussurrando, mas fale com o Senhor nessa noite. Você que está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez você já frequente essa reunião várias vezes, mas nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o seu coração não pode continuar vazio. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Ele ser o teu Senhor, deixa Ele se revelar para você nessa noite, deixa Ele ser teu e seja dele. Decida hoje, decida se despertar nesta noite, decida por Jesus, decida por romper com a mediocridade espiritual, com a mornidão,
Porque quando nós sabemos o Deus a quem servimos, é impossível o nosso coração não incendiar, não ser tomado, não ser incendiado por uma paixão, por um desejo, por uma busca, por uma vontade de estar na presença do Senhor. Quando sabemos que o Deus a quem servimos nos ama, tem compaixão de nós, é impossível, irmãos, não nos rendermos a Ele. É impossível. É impossível. É impossível resistirmos. É impossível resistirmos à sua presença. É impossível resistirmos o seu mover, o seu toque. É impossível ficar de pé diante da glória do Senhor. Ah, Jesus, toma-nos. Toma-nos em teus braços. Nós muitas vezes nem sequer sabemos orar como convém. Não sabemos o que fazer, não sabemos se ficamos sentados, não sabemos se ficamos em pé, não sabemos se nos ajoelhamos, nos prostramos diante do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, Pai, que onde o Espírito do Senhor Deus está, aí há liberdade. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, seja livre. Seja livre para adorá-lo. Seja livre para se prostrar. Seja livre para ficar em pé. Seja livre para orar. Para dizer o que está no seu coração para o seu amado. Se você quiser e puder, coloque-se em pé no seu lugar. Ainda estamos adorando ao Senhor. Comece a romper nessa noite com tudo aquilo que te prende, te fluir na liberdade do Espírito Santo. O Senhor quer te encher, o Senhor quer te renovar. O Senhor está aqui para te restaurar. Oh, igreja, para se revelar ao seu coração. Busque-o de todo o seu coração. Não deixe que essa noite seja apenas mais uma noite. Não permita isso. Deixe o Espírito Santo te tocar. Deixe o Espírito Santo restaurar a alegria da salvação no seu coração. Deixe o Espírito Santo te convencer. Deixe o Espírito Santo te guiar. Ah, Jesus. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós abençoamos sua vida em nome de Jesus. Declaramos uma semana de vitória, de bênção sobre sua vida. Que o Senhor esteja contigo. Se você, assistindo esse vídeo, em algum momento dessa palavra, o Espírito Santo de Deus te tocou e você deseja abrir o seu coração, entregar seu coração para Jesus, você pode, nessa noite, fazer essa oração e falar: Senhor, eu me rendo a Ti, a partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu. Fale conforme está no seu coração, o Senhor vai te ouvir e vai entrar na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? E procure, não sei se você vai estar aqui em Primavera do Leste, mas se você estiver em Primavera do Leste, nós congregamos aqui na Avenida Tancredo Neves, 1246, às 18 horas e 30 minutos todos os domingos e às 19 horas e 30 minutos às quintas-feiras. Procure-nos, você vai ser bem-vindo entre nós em nome de Jesus. Mas se você não mora em Primavera, procure a igreja mais próxima da sua casa, que professa a mesma fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Ainda com suas mãos estendidas assim, eu quero dizer que o Senhor te abençoe e te guarde,
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a superabundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional do nosso Deus e Pai, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, está sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas com a paz do Senhor.